Amados irmãos, a paz do Senhor, glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias então, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 1, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1, nós vamos ler o verso de número 1 e o verso de número 2, apenas esses dois versículos. Vamos falar a respeito desta saudação tão especial que Paulo dá inicialmente a esta igreja, aos crentes que se encontravam em Éfeso. A palavra de Deus é maravilhosa, rica em detalhes, e é muito maravilhoso quando nós meditamos nela e ouvimos Deus falar profundamente aos nossos corações. Que esta noite não seja diferente ao teu coração. Que Deus fale profundamente, de uma maneira tão linda, tão especial, que você saia daqui transbordando de alegria e de paz e de amor da parte do Senhor. Amém? A palavra de Deus diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Pode tomar assento. Amados irmãos, vamos compartilhar algo da parte do Senhor aqui, juntamente com vocês. Eu quero agradecer ao pastor Ageu pelo privilégio, e ceder esse momento para ministrarmos nesta. A palavra de Deus, quando nós estudamos a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, nós ficamos assim impressionados pela riqueza de detalhes da parte de Deus na vida desse apóstolo, bem como também na vida desta igreja, de um povo que, através dos ensinos de Paulo, ganharam a salvação em Cristo Jesus, e assim adquiriram muita graça, muito amor, muita compaixão do próprio apóstolo a esses crentes. E quando ele escreve essa carta, claro, é uma carta também com muitas exortações a esses cristãos. Mas é muito lindo quando nós iniciamos a ler esta carta e as palavras que Paulo diz neste início, dá uma definição. Paulo aqui dá uma definição pessoal dele e uma definição do que é a igreja em Éfeso. Primeiramente, Paulo dá uma definição pessoal da sua pessoa propriamente dito. E depois ele dá uma definição do que é esta igreja diante de Deus, a igreja de Éfeso. E a primeira definição que nós vemos é a definição de Paulo, a definição pessoal do apóstolo. Paulo diz assim para nós: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo a vontade de Deus. Quando Paulo está dizendo, ele está atribuindo a Deus todos os méritos do seu apostolado. É interessante quando nós vemos aqui que Paulo, quando ele começa a escrever, ele diz: olha, eu sou apóstolo, mas não sou apóstolo pelos meus próprios méritos. Eu não sou apóstolo porque eu simplesmente quis isso para mim. Eu não sou apóstolo porque eu tenho uma vocação para isso. Então, eu não sou apóstolo porque eu fui o único escolhido ou eu me incluí no meio dos apóstolos de Jesus Cristo. Mas Paulo, ele atribui esse seu apostolado à vontade de Deus. Ele coloca aos pés do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, toda a vontade pela qual ele foi chamado. Apóstolo de Jesus Cristo, segundo
a vontade de Deus. Toda glória, toda honra, todo louvor, todo mérito pertence ao Deus pelo qual o apóstolo Paulo foi chamado. Isso é muito precioso para nós, porque quando nós trazemos para a nossa vida espiritual, irmãos, eu vejo aqui Paulo está centralizando toda o seu apostolado, o seu ministério na vontade de Deus. A centralização, a coluna vertical, a sustentação do ministério do apóstolo Paulo estava exclusivamente ligada pela vontade de Deus. E é por esta razão que nós vemos um sucesso na vida do apóstolo Paulo. Por esta razão que nós vemos Paulo sofrendo naufrágio e louvando e adorando ao Senhor. Por esta razão que nós vemos Paulo sendo preso e mesmo assim ele dizendo: as minhas prisões têm servido para propagação ou crescimento do evangelho de Jesus Cristo. Por esta razão que nós vemos alegria na vida deste apóstolo, como eu já falei aqui a vocês em um culto de domingo. Por esta razão que nós vemos aqui uma paz, uma expressão de ousadia na vida do apóstolo, porque todo o seu ministério, toda a sua vontade, todo o seu desejo, toda a centralização do seu ministério está totalmente ligada à vontade de Deus. E queridos, nós aprendemos isso, que a nossa vida espiritual tem que ser também centralizada pela vontade de Deus. Se alguém perguntar para mim e vocês, se nós dissermos: olha, aonde você é, em que igreja você pertence, qual é o seu papel na igreja, nós poderíamos definir de muitas maneiras. Eu faço parte, igual tinha um amigo meu que sempre dizia assim, quando alguém perguntava: você é crente? Ele dizia: eu sou crente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Ele tinha um orgulho, estufava o peito para dizer que ele era crente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E Paulo, ele vem dizendo aqui: olha gente, eu sou o apóstolo Paulo, segundo o apóstolo Paulo, o apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. A mesma coisa, isso precisa ser atribuído a nós cristãos em Cristo Jesus. Não importa, quem sabe nós estamos falando de um apostolado. Paulo tinha uma definição do seu apostolado, e a mesma coisa nós precisamos ter uma definição da nossa vida cristã diante do Senhor. Nós estamos aqui exclusivamente pela vontade infinita de Deus. Eu sou o que sou porque Deus quis que assim fosse. Eu e você estamos aqui nesta noite, neste culto de terça-feira, aprendendo a respeito de Deus pela exclusividade da vontade de Deus. Se não fosse a vontade de Deus na minha e na tua vida, o que seria de nós, hein? O que seria de nós se a vontade de Deus não estivesse ligada, não estivesse ativa em nós? Nós não estaríamos aqui, nós não estaríamos tendo esse privilégio de ouvir mais a seu respeito, de ouvir mais a sua vontade e de aprender mais a respeito do seu querer na nossa vida. Então tudo isso, irmão, a minha vida cristã, o meu ministério, a tua vida cristã, a tua santificação, a tua santidade, a tua servidão diante do Deus Todo-Poderoso, tudo isso está ligado simplesmente porque Deus olhou para mim e para você e diz: é da minha vontade te ver na minha presença. Amém? Aleluia. É lindo isso e precioso. Então Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, ele define assim, essa é a definição pessoal do apóstolo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus. Aí Paulo começa a definir aqui qual é o papel, ou a definição central da igreja de Cristo em Éfeso. Primeiramente, ele define assim aos crentes de Éfeso, aos santos. A escrita de Paulo estava destinada aos crentes em Éfeso. E esse destino, Paulo escreve dizendo assim: esse destino é primeiramente aos santos. Primeiramente aos santos. Paulo define a igreja em Éfeso chamando eles de santos.
A primeira definição, e quando nós olhamos para essa definição de santo, quando nós aprendemos a respeito deste santo, no original do santo quer dizer o que? Separado. Quando Deus nos separou para este propósito especial, de estar na sua presença, e quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós temos uma definição disso. Nós precisamos nos espelhar nesta separação, na vida do povo de Israel. É muito interessante quando Deus escolhe a nação de Israel para ser exclusivamente seu, para ser os seus santos. E quando Deus chama a nação de Israel, ele apresenta a eles um ponto muito importante, para que eles viessem a ser realmente como ele. E quando Deus define isso, ele diz para a nação de Israel, através de Moisés: eu quero que vocês sejam santos, assim como eu sou santo. Quando a definição de santo de Deus para essa nação é a questão desta separação. Deus estava dizendo para eles que eles teriam que ser, ou seriam, diferente de todas as outras nações. É lindo ouvir, é lindo saber que quando Deus olha para o céu, ele escolhe um povo para ser exclusivamente seu. E Deus não escolhe esse povo porque esse povo era o único povo da terra. Não, muito pelo contrário. Existiam muitas outras nações. Na época de Israel, muitas outras pessoas, muitas outras nações, muitos outros povos ao redor da terra para Deus escolher. Mas Deus olha para a nação de Israel, Deus olha para o povo de Israel e diz para eles: vocês vão ser peça peculiar minha. Quando Deus fala em peça peculiar, ele estava dizendo assim: vocês serão muitíssimo especiais, pedras preciosas. Não existe valor maior na terra do que vocês para mim. Deus define assim os santos na terra. A mesma coisa Jesus, quando escolheu morrer por nossos pecados, nós automaticamente, através da morte vicária de Cristo, nós nos ligamos, através desse sacrifício, a esse ponto importante, a nação de Israel. Hoje nós somos chamados de filhos de Deus, porque automaticamente, através do sacrifício de Cristo, nós fomos introduzidos na presença de Deus, para até então sermos chamados de seus filhos e santos seus. Separados para uma boa obra, separados para servi-lo, para adorá-lo, para glorificá-lo, para realmente receber as suas dádivas, o seu amor. Então a primeira definição da igreja que Paulo nos dá aqui é uma igreja realmente que são uma comunidade dos santos. Quando nós olhamos para o termo igreja, no hebraico, ou aliás no grego, nós vemos o termo igreja que quer dizer eclesia, que significa reuniões de pessoas, assembleia ou comunidade. A primeira comunidade, Paulo estava escrevendo para uma comunidade cristã que se encontrava em Éfeso. E a primeira definição de Paulo a esta comunidade é uma comunidade de santos. Uma comunidade de santos. Uma comunidade de povo separado, exclusivamente para adorar ao Senhor. E olha que, na verdade, nessa época, nesse ponto importante, existiam muitas pessoas, mas no meio dessa multidão de gente, Deus escolheu os santos. Deus separou um povo para servi-lo, para ser seu sempre, exclusivamente seu. E existe aqui um peso muito grande para nós. Por quê, pastor? Porque esse ato de separação, irmão, é uma separação do mundanismo. É uma separação das atitudes do mundo. E muitas das vezes nós definimos nós somos tão zelosos a isso, que muitas das vezes nós pecamos em definir a questão santa. Porque nós pensamos que ser santo é ser separado do pecado, amém? Ser separado, realmente nós precisamos ser separados. Fomos separados por Deus, Pai. Mas muitas das vezes nós estamos sendo tão zelosos,
zelosos ao extremo, que ao invés de nós nos separarmos do pecado, nós estamos a nos separar dos pecadores. Nós estamos a nos separar dos pecadores, e quando nós nos colocamos à posição e de nos separar dos pecadores, nós estamos a excluir aquelas pessoas que, quem sabe, por causa do meu testemunho e da palavra de Deus na minha boca, na minha vida, essa pessoa poderá também ser incluída a essa eclesia, a essa comunidade, para viver também como eu e você, santos. Aí o que é isso, pastor? É uma questão que nós precisamos rever. Existem uns conceitos que nós precisamos rever em nossos dias. Porque nós estamos sendo zelosos e muitas das vezes ao extremo. E eu vou dizer uma coisa para você: quando nós falamos de zelo, quando nós falamos de santo, nós falamos de doçura. Quando nós falamos de santo, nós falamos de separação. Quando nós falamos de santo, nós falamos de zelo. Mas este santo e esse zelo, existe uma condição específica para ele. É necessário nós cuidarmos com esse extremo de zelo, porque senão qualquer dia desse, irmãos, nós vamos estar batendo no peito como os fariseus e os saduceus e dizendo que eu sou exclusivo e não existe ninguém melhor do que eu. Existe uma separação, sim, do pecado, mas a Bíblia, quando Jesus olhou para os discípulos, ele disse: olha, gente, é o seguinte, ide e fazei discípulos. E de trazer, agregar pessoas para o meu reino, agregar pessoas a ponto de, através do poder da minha palavra, eles serão purificados e aí vão viver em santificação, santidade na minha presença, automaticamente incluídos na minha vontade. Nós vivemos um tempo, irmãos, que o extremo tem sido tanto que nós temos batido, nós temos debatido muitas questões, nós temos até discutido demais, nós temos olhado e definido demais as pessoas, ao invés de muitas das vezes nós pedirmos a Deus para que essas pessoas serem saradas por Deus. Uma coisa muito que nós temos que orar e pedir a misericórdia de Deus é que muitas das vezes nós estamos a pregar o Evangelho de Jesus Cristo, e muitas das vezes nós temos visto que existem muitas pessoas que estão em nosso meio já há algum tempo e ainda não se converteram. E aí eu pergunto para mim e para você: que tipo de evangelho nós estamos pregando? Porque o Evangelho de Jesus Cristo é aquele que transforma, é aquele que entra dentro do coração das pessoas e muda elas. Que tipo de evangelho nós temos anunciado nos dias em que nós estamos vivendo? E eu vou dizer uma coisa para vocês: às vezes tem muitas pessoas, nós estamos vivendo ainda isso, e muitas pessoas que pensam que o evangelho só é extraído, só é saído dos púlpitos para a igreja. Não. Muitas das vezes o evangelho está aí, irmão, e às vezes ele é saído daí para as pessoas. O problema maior da igreja hoje é que nós estamos reunidos demais. Nós estamos agregados demais. Nós estamos envolvidos demais em nossa comunidade, em nossas questões, em nossos problemas, em nossas dificuldades, em nossos conceitos, em nossas doutrinas. E muitas das vezes nós esquecemos que existe pessoas lá fora que estão clamando, estão pedindo: pelo amor de Deus, eu preciso de uma palavra de conforto nesse momento exato. Nesse exato momento. Existem muitas pessoas que estão morrendo sem salvação. Nesse exato momento tem pessoas que estão tirando a sua vida, porque até então ele não achou solução para os seus problemas. Até o momento existem pessoas, neste momento existem pessoas, jovens principalmente, que estão sendo assassinados, porque não foram alcançados pelo Evangelho de Jesus Cristo. Irmão, olha, eu não sei se vai pesar isso para você, mas pesa em mim, e eu automaticamente vou dizer a vocês que pesa na igreja, porque, irmão, se isso está acontecendo, muitas das vezes a culpa é nossa. Porque nós somos santos demais. Sim. Nós estamos tão santos que nós pensamos, a palavra santo diz separado, então sou separado de tudo, eu não me misturo com ninguém, meu vizinho é idólatra, ele que se vire lá e eu estou aqui, ninguém me conhece. Uma coisa estranha, esse dia eu ouvi de uma pessoa que ela estuda em uma determinada faculdade,
E de repente ela é uma nova convertida. E ela chegou para mim e disse assim: pastor, ela aceitou Jesus faz mais ou menos um ano. Ela chegou para mim e disse assim: pastor, o senhor não vai acreditar, na minha sala está cheio de crente. Ah, é? É, pastor, fui descobrir essa semana. Eu falei: como é que é? Essa semana, pastor, olha, tem o fulano começou a falar. Eu falei: não, para aí, como é que é? Sim, pastor, quanto tempo faz que você... Não, eu já estou terminando já. Último ano, pastor, último ano, 5 anos, último ano, vou terminar. Ah, é? Sim. E agora, esse ano que você descobriu que dentro da tua sala existem pessoas que são crentes. Sim, pastor, agora. Quando depois que descobriram que eu sou crente também, vieram falar para mim: eu também sou crente. Queridos, é uma realidade triste, mas que nós estamos vivendo isso. Nós estamos separados demais. Nós estamos definindo uma palavra aqui que nós aprendemos na Bíblia e nós pensamos assim: somos separados, somos exclusivos, não estamos vivendo, não posso me misturar, e é assim por diante. Ei, estamos assim. Estamos perdendo o nosso tempo. Deus tem nos dado oportunidade para nós profetizarmos a sua bênção na vida das pessoas. E muitas das vezes nós estamos calados, porque nós não temos força de dizer para A, B e C que nós somos crentes em Cristo Jesus. Estamos vivendo isso. É uma realidade triste da igreja hoje. Mas é. Quantos vizinhos que não sabem que A e B é crente? Muito pelo contrário, tem muita gente dizendo assim: ah, se for para ser crente igual fulano de tal, pelo amor de Deus. Então essa definição que Paulo diz, ele define essa comunidade em Éfeso, dizendo assim: vocês são santos, são separados sim, mas essa separação ela tem que ter um brilho, ela tem que ter uma preciosidade. Quando Deus separou a nação de Israel, Ele não separou a nação de Israel para dizer: ó, vocês vão ficar separados de tudo, não. Gente, quando a nação de Israel foi separada por Deus, todo mundo olhava e todo mundo se espelhava naquele povo. Um dia no arraial de Israel, a arca de Deus entrou, houve júbilo, alegria. Os inimigos do outro lado começaram a dizer: olha, está havendo júbilo lá. Olha, diz assim: sabe por que está acontecendo festa lá? Por quê? Porque acabou de chegar a arca da aliança, a presença do Deus deles está no meio deles. Eles são diferentes, eles são uma nação para ser espelhada, eles são um povo que brilha de longe. Quando Deus passou para Davi a planta do templo de Salomão, do grande templo, do qual ele disse: ó, você não vai construir, eu vou tirar de você uma semente, e essa vai construir. Você não tem qualificações, você não pode, você tem as mãos manchadas de sangue, você é homem de guerra, de batalha. Eu vou tirar uma outra pessoa daí, e essa vai construir templo para mim. Davi entregou para Salomão, disse: Salomão, faz de acordo com como está aqui. Existia 2 colunas no templo de Salomão, na frente, as 2 colunas, essas colunas eram revestidas de bronze, e todo dia elas eram polidas. Quando o sol batia nessas colunas, ela brilhava. De longe se via o brilho da cidade de Jerusalém, por causa daquelas 2 colunas. O templo de Salomão, a riqueza que tinha, a beleza que tinha, chamava a atenção de todo mundo. Irmão, nós precisamos chamar mais a atenção das pessoas lá fora ao nosso respeito. E essa atenção que precisamos chamar, qual que é, pastor? É através das nossas atitudes como verdadeiros santos diante de Deus. A definição para mim, para você é essa: você é santo que habita aqui em Foz do Iguaçu. Essa é a primeira definição que Paulo dá a essa igreja. Santo. Ei, santo. Sabe o que é lindo? Porque essa
essa palavra que Paulo escreve aqui define, a palavra santo, ela define um equilíbrio. Um equilíbrio. Nós precisamos ser crentes equilibrados. Ei, os frutos do Espírito Santo têm que ser visíveis na minha e na tua vida. Quer ver uma definição de santidade de santo? Vai lá em Gálatas e dá uma olhada nos frutos do Espírito. E aí eu e você olhamos para os frutos do Espírito e vamos ver, será que todos esses frutos estão acontecendo? Ou alguns deles está fluindo em mim? Será que eu tenho domínio próprio? Será que na hora do nervosismo eu paro para pensar? Ou será que eu chego ao extremo porque aquela hora, pastor, eu não penso em nada, eu não vejo em nada. Ei, santo, tu és santo. Se nós somos santos, se nós somos santos de verdade, precisamos mostrar para o mundo lá fora que nós somos santos. Existe uma autoridade sobre nós, e essa autoridade foi Deus que nos deu. Eu sou o Christian, pastor da igreja, mas acima de tudo e qualquer coisa, eu e você somos santos. Aleluia! E o pastor, e as questões não podem ser aquela coisinha que está à frente do meu nome, é pastor fulano, é doutor fulano, é ciclano. Não, não, acima de vocês está ali o irmão fulano de tal. Ele é diferente, ele é santo. É sério isso. Sério. Porque esse termo, tão lindo, tão precioso, que nós fomos chamados e às vezes nós pensamos que nós somos exclusivos. Essa salvação, tem gente aí batendo no peito dizendo, nossa, eu salvando já está bom. Esposa, família, filhos, se virem, vamos lá, gente. Eu estou cuidando de mim. O resto é santo. Lindo isso. Mas o sangue de Jesus tem poder. Aleluia. Eu acredito que esse tipo de pensamento não tem aqui. Mas se existir, irmão, pelo amor de Deus, tu és santo, Deus te chamou, sim, Deus te vocacionou, você tem uma exclusividade de Deus na sua vida, mas a ação do Espírito Santo tem que ser notória na tua vida. As pessoas têm que olhar para você e ver que você é diferente. No ambiente que você chegar, não é um ambiente que vai ser, não é você que vai ser transformado, mas o ambiente vai ser transformado pela tua presença, porque Deus habita na tua vida. O problema maior, algo muito sério. Se eu estava com minha esposa, irmãos, quantos jovens, principalmente as nossas jovens, as nossas meninas, quantas delas, que muitas das vezes arrumam um namorado não crente, e ao invés dela influenciar esse namorado para ficar na igreja, se converter e aqui seguir os passos de Jesus, não é ele que está tirando ela para fora. Confesso a vocês, não tenho um exemplo só. Não tenho só um. Que tipo de influência nós estamos tendo para com o mundo? Será que essa santidade, essa separação que nós temos, nós conseguimos influenciar as pessoas para, ao invés de nós seguirmos elas vierem ao nosso encontro e realmente seguir aquilo que nós seguimos? Aquilo que nós seguimos, aquilo que nós ensinamos, aquilo que nós praticamos. Será que as pessoas estão olhando para mim, para você, dizendo, eu gostaria de ser como fulano de tal?
Eu gostaria de seguir aquilo que ele segue. Eu gostaria de servir o que ele serve. Eu gostaria de andar com ele. Ou será que estão dizendo assim: eu quero manter longe desse fulano, quero ficar longe dele porque ele não tem testemunho de santo? Isso é a palavra de Deus. Isso é algo para nós refletirmos, isso é a realidade. Que nós temos que clamar a Deus e pedir: Deus, tenha misericórdia de mim. Eu quero que a tua presença seja viva na minha vida, a ponto de eu abrir a minha boca e as pessoas verem a tua glória em mim. Aonde eu chegar, o Espírito Santo possa refletir a sua glória e as pessoas possam ver: ali vai um crente cheio do Espírito Santo. Aleluia, irmãos, e eu vou dizer uma coisa para vocês: não precisa você ter dom de pregador, não precisa você ter dom de ensinador, não precisa você ter vocação para cantar, para tocar em orquestra, não precisa, apenas você exercer aquilo que Deus colocou em você. O que é, pastor? A santidade dele. Aleluia, só isso, apenas em atitude, irmão, nós vamos ganhar muita gente para Jesus, só com atitude, só com testemunho. Aí você vai ver o que vai acontecer. A primeira definição dessa comunidade que Paulo escreve é: vocês são santos. Façam um favor, exerçam isso. Vocês são santos. Aleluia. A segunda definição que ele diz para essa igreja é que essa igreja são fiéis em Cristo Jesus. Além de santo, eles são fiéis. Eles não toleram. Eles não toleram. Essa igreja fiel aqui, que Paulo escreve, é uma igreja que não tolera as atitudes de Jezabel dentro dela. Viu? As atitudes de Jezabel dentro. Esses fiéis aqui não é aqueles fiéis que dizem: eu sou melhor do que você, não. Eles são fiéis ao zelo da palavra. Eles seguem uma doutrina, e é precioso quando nós lemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso número 42, quando diz lá que esta igreja, a igreja primitiva, ela perseverava na onde? Na doutrina dos apóstolos. Os tempos correram, e a doutrina dos apóstolos, muitas das vezes, ela tem se perdido no tempo. Esse verdadeiro evangelho, esse princípio de cristianismo, esse odiar o pecado e amar os pecadores, esse amor especial em caridade, em obras, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Os fiéis perseveravam na doutrina dos apóstolos. Sabe o que acontecia? Via alguém errado e disse: gente, olha o que o apóstolo Pedro falou, olha o que nós aprendemos, olha aquilo que nós fomos ensinados, vamos perseverar, vamos estar fixados, alicerçados nesta doutrina. E é por esta razão que essa igreja crescia, por essa razão que essa igreja evoluía, por essa razão que os homens se encontravam e eram batizados com o Espírito Santo, porque eles tinham zelos pela doutrina dos apóstolos. Aquilo que eles falavam era verdade e acabou a história. Para essa igreja não existia meia verdade. Não, a verdade é verdade. Acabou. Paulo falou que é, então assim é. E assim nós vamos seguir. Hoje, irmão, está difícil, né? É muito difícil. Ainda nós temos conseguido. São poucos, mas ainda temos conseguido. Mas em muitos lugares se perdeu. Nós estamos vivendo hoje, para que doutrina de apóstolo? Vamos viver uma estratégia nova? Vamos viver o mundo gospel?
Vamos lá, vamos fazer uma estratégia nova, porque a mocidade gosta de coisa nova. Vamos evoluir. Vamos fazer diferente. Vamos deixar um pouquinho essas coisas aqui, né? Realmente, é bom, maravilhoso. Mas, peraí, novo convertido, está chegando agora. Vamos, devagarinho. Não é? Deixa ele, à vontade. Tudo bem, eu acho tremendo, precioso. Vamos deixar à vontade. Mas todas as vezes que essa palavra fluir da minha boca, santo, fiéis ao Senhor, ela tem que sair daqui e tem que entrar naquele coração e tem que fazer efeito nele. Se não fazer efeito, não é evangelho de Jesus Cristo, porque evangelho de Jesus Cristo transforma, evangelho de Jesus Cristo muda, evangelho de Jesus Cristo transforma, não tem jeito, é impactado pelo poder do evangelho de Jesus Cristo. Quem acredita nisso? Se não mudar, não é evangelho. Se não mudar, não é evangelho, irmão. Por esta razão, igreja do Senhor Jesus, precisamos clamar a Deus e pedir a Deus: Deus, tenha misericórdia de nós, para que no abrir da nossa boca, a tua palavra esteja nela, a ponto de mudar pessoas. Fiéis a esta doutrina, fiéis a esta palavra, fiéis. Onde? Não importa o lugar, não importa onde. Estavam em Éfeso, onde existia o templo da deusa Diana, considerado a maior maravilha do mundo antigo. Todo mundo aplaudia o templo da Diana. Todo mundo era fiel a Diana. Aí Paulo entra na cidade e prega o evangelho de Jesus Cristo. Aí aqueles que adoravam Diana não querem adorar Diana mais. Agora eles aceitaram o evangelho que Paulo pregou, porque o evangelho de Paulo é o evangelho de Jesus Cristo. Por essa razão Paulo foi perseguido muitas vezes em Éfeso, porque os sacerdotes de Diana, as sacerdotisas de Diana perseguiram. Não pode continuar assim, tem que matar esse cabra, porque esse moço mudou a história de Éfeso. Demais conde candacia, aleluia, não é Foz do Iguaçu. Irmão, tem um negócio estranho aí. Sabe o que aconteceu este dia? Eu ouvi o IBGE, né? Não sei, IBGE mesmo. Falou que eu acredito que muitos crentes encheram o peito e disseram: aleluia, glória a Deus. Nós somos aproximadamente 45 milhões de evangélicos no Brasil. E alguém diz assim: está crescendo, está evoluindo, olha que coisa mais linda, pastor. Irmão, é lindo. Mas uma coisa que nos entristece, sabe o que acontece? É que a matança nesse país continua pior ainda. Não mudou nada. A roubalheira continua a mesma coisa. Pior ainda. Os presídios, como diz o pastor Leoci, têm aumentado cada vez mais. O que é que nós estamos fazendo? Nós não somos uma grande massa. Não é nós que somos influenciadores, não é nós que temos pregado e dito que Jesus tem poder para mudar a história dessa nação, desse país, dessa cidade. E por que é que isso tem aumentado ao invés de diminuir? Existe algo errado. E se eu e você não tivermos atitudes diferentes, irmão, vai continuar a mesma coisa. Se eu e você não levantarmos a nossa voz, dizer: eu vou ser diferente, eu vou orar mais para Deus mudar esse país, eu vou realmente, não vou tolerar o que está acontecendo, irmão. Se nós não tomarmos uma atitude, as coisas vão piorar.
E alguém diz assim: pastor, Jesus está voltando, né? A palavra de Deus está se cumprindo, amém. Mas o nosso papel, a palavra tem que se cumprir em nós, queridos. Será que nós estamos mudando as cidades, ou as cidades estão mudando a igreja? Porque aqui quem mudava a cidade eram os crentes santos e fiéis que moravam nela. Aqui quem mudava a cidade era Paulo, era Pedro, era Lucas, era Timóteo. Entrava lá, o negócio mudava, o diabo corria de lá, porque havia chegado o homem cheio do Espírito Santo. Será que, nossa, oh meu Deus, a minha carne treme hoje. Mas essa palavra é para o teu coração, é para a glória de Deus, aleluia. Eu quero que você saia daqui edificado por Deus, aleluia. Não é uma questão, eu estou te acusando, não, mas é Deus que está falando diretamente comigo e com você. Nós precisamos revelar a esse mundo que nós somos santos e fiéis a Deus. Será que se nós adentrarmos em uma cidade como Paulo e Silas adentraram, será que vai sair um espírito lá e vai olhar para nós e vai colocar o dedo em nós e vai dizer assim: esses homens que estão anunciando a salvação são verdadeiramente filhos do Deus Altíssimo? Será que até o cão pode testificar e dizer: olha, eles são servos de Deus, eles são santos? Ou será que se nós adentrarmos em certas cidades, algum diabo mesmo, os demônios vão olhar: não, deixa esse aí, nós não se preocupamos com ele. Irmão, nós precisamos clamar a Deus, porque eu tenho certeza que aqui dentro dessa igreja, aqui no meio desse povo, existem homens e mulheres cheias do Espírito Santo, que o diabo teme ele e ela. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem muita gente dizendo: pastor, que nós temos que sair desse meio, tem que sair daqui. Não. Paulo está dizendo aqui, aos santos que moravam em Éfeso. Éfeso é o nosso lugar. Mas lá abunda o pecado, pastor. E Paulo mesmo disse: aonde abundou o pecado, superabundou graça. Por quê? Porque tinha homens e mulheres cheias do Espírito Santo. Aleluia. Deus quer te usar como atalaia nesses dias, viu? Como atalaia. Tu vai levantar tua voz, o inferno vai estremecer, vai. Isso não é heresia, não. Isso é palavra de Deus. Vai estremecer. Sabe por quê? Porque Deus quer mudar a Foz do Iguaçu. Deus quer mudar o Brasil. E isso quem vai fazer? Ele, através da igreja, dos santos. Dos santos, onde estão os santos? Onde estão os fiéis? Aonde estão os santos? Estão aí, aleluia! Uma comunidade santa, uma comunidade de fiéis, aleluia. Tenha zelo. Deixa um conselho: tenha zelo, mas tenha doçura. Tenha zelo, mas tenha paixão pelas almas também. Seja zeloso por essa doutrina, mas seja apaixonado por aqueles que estão perecendo. Esses dias mesmo, um jovem, esses dias não, faz tempo, eu estava na vida. Ele apenas estava comunicando. Ele me disse assim: olha, eu sou músico profissional. Tocava na igreja, ministrava louvor. Por muitas vezes ele testificou: olha, irmãos, Deus é maravilhoso. Por muitas vezes ele disse: olha, o mundo não presta. Por muitas vezes ele disse: eu não quero mais voltar para lá. E um dia ele me ligou e disse assim: pastor, eu estou passando por uma necessidade financeira e eu estou voltando a tocar na noite. Então só estou comunicando sim.
E ele falou para mim onde ele ia tocar. Não, pastor, nós tocamos nas festinhas, nas boates. Mas eu não vou deixar. Eu não vou deixar de Deus. Eu simplesmente vou porque é uma necessidade. Eu falei para ele assim, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Deus te ama como você é. Mas Deus nunca vai aprovar uma atitude tua. Você sabe muito bem que aonde você vai, Deus não vai estar. Sim, eu sei. Você sabe muito bem que lá a presença de Deus não chega. Porque lá existe libertinagem. Você sabe que você vai tocar músicas, mesmo sendo não músicas depravadas, mas você não vai estar adorando a Deus. Não, pastor, mas eu estou sofrendo. Vamos orar. Não, pastor, mas vamos orar. As pessoas não querem mais isso. Apertou o sapato. Epa. Igreja não vai me ajudar. Igreja não vai pagar minhas contas. Igreja não vai fazer isso. Igreja não vai fazer aquilo. Então eu vou seguir o meu caminho. Hoje existem muitas pessoas sofrendo. Quebraram a cara. Porque um dia disseram isso para Deus. Olha, Deus, realmente a igreja não vai me ajudar. Então eu vou me ajudar. E estão aí decepcionados. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eles não têm força mais. Porque o diabo ele faz uma armadilha tão grande, abraça de um jeito que as pessoas não têm vontade de vir, têm medo de vir, são fracos, estão anêmicos na alma. Existem muitas pessoas assim. A situação aperta, dificulta, ele deixa de ser santo, ele deixa de ser fiel. Ele está dizendo assim, por que será que Deus me deixou aqui? Olha como é aqui, por que será que eu estou nesse trabalho? Esse trabalho tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. E alguém diz assim, não sai desse trabalho. Irmão, que tipo de crente nós somos? Se nós somos santos, é nós que vamos mudar a história. Principalmente nos ataques do inimigo. Ô irmão, ser fiel no bem bom é muito fácil. Quando Paulo está dizendo que ele está escrevendo para uma igreja fiel, ele está dizendo que essa igreja aqui, ela anda em contrário com o mundo dela, que ela vivia, que ela vive. Eles são separados em Éfeso. Dele sai a presença de Deus, a ponto das pessoas olhar, lá tem um povo diferente. Lá tem uma transformação, lá tem avivamento, lá tem crente. Lá tem pessoas separadas. Fulano não gosta disso. Vamos, olha, cuidado, não faça isso, porque fulano não gosta disso, porque fulano é crente.